Meu primeiro vídeo, aonde eu estou gravando externamente, né? Escolhi uma cafeteria para poder estar fazendo esse vídeo, tomando um café, que vai ser um vídeo de desafio mesmo, porque quando a gente começa a gravar vídeo, a gente fica com um pouco receio de ter pessoas olhando para a gente. Então, esse desafio meu de 180 dias, ele está sendo um divisor de águas. Ele está me ajudando a quebrar uma série de crenças e, de fato, mudar minha vida. Abrir minha mente, abrir minha visão de uma série de coisas. E para mim é muito importante isso, porque vai me colocar cada vez mais próximo do meu objetivo, do meu propósito. Eu tive essa coragem hoje, eu decidi gravar numa cafeteria, num ambiente externo. Eu estava rolando a rede social e apareceu um vídeo para mim do Flávio Augusto, ele falando numa palestra que era muito importante a gente fazer conteúdos orgânicos. E mesmo que se você tivesse vergonha, se você se questionasse, criticasse, não interessa. Faça. Por quê? As pessoas conhecidas, elas são, as pessoas que estão se expondo, né? Elas se tornam pessoas mais conhecidas do que aquelas que às vezes são muito mais capacitadas do que elas. Não adianta nada você ter conhecimento, sabedoria, se você não disseminar isso, se você não falar isso, você simplesmente guardar para você. É o que acontece na maioria das vezes. Então, isso acabou me dando um estalo, e aí eu resolvi fazer esse vídeo hoje no formato diferente, estando num ambiente externo. Então, vim numa cafeteria, na verdade, uma cafeteria bem cheia, então não sei se o som vai sair bom. É a primeira vez que eu estou gravando. E aproveitei a pausa do dia para tomar um café e também fazer uma leitura que eu comecei a ler o Essencialismo, tá? E assim, tem sido uma leitura bem interessante. Comecei essa semana, então já terminei meu primeiro livro e já comecei o Essencialismo, que a ideia é eu terminar ele em maio. Eu comecei a ler já agora em abril, mas o meu objetivo é ler um livro por mês. Vou tentar colocar. Isso está dentro do meu desafio, aonde eu coloquei algumas metas dentro daquelas caixas que eu expliquei para você, que eu separei o desafio em pilares, né, mais uma vez, pessoal, profissional, espiritual e financeiro, e dentro de cada pilar eu coloquei umas caixas de coisas que eu quero resolver, que eu quero melhorar, que eu quero evoluir, né? E uma delas é a leitura, porque eu vejo que eu exercitando a leitura, isso vai refletir também na minha fala, na qualidade da minha oração, da minha oratória. Da minha oração, não, da minha oratória. Porque pegando o vídeo que eu fiz lá atrás, no início do desafio, hoje já está bem diferente a maneira que eu falo, vício de linguagens, a pausa, falar mais pausadamente. Então, é bacana você ver a sua evolução dentro de um tempo que você colocou para você poder realmente trazer resultado. Então, eu tenho um desafio de 180 dias. Hoje, eu estou indo para o 20º dia. Então, em 20 dias, eu já percebo o quanto que eu melhorei numa série de coisas. Então, a leitura, eu acredito muito que a leitura vai me ajudar bastante, além de enriquecer meu vocabulário, além de melhorar a minha oratória. E isso vai ser bom porque o vídeo ele acaba sendo um vídeo com mais qualidade, né? Embora o meu objetivo é fazer vídeos de uma forma bem informal, nada com edições mirabolantes, nada disso, até porque eu não sei e não tenho tempo para poder fazer isso, né? Então não tem como eu ficar perdendo, investindo tempo nisso. É muito mais importante eu ter um conteúdo de qualidade, documentar tudo que está acontecendo dentro desse desafio e compartilhar para vocês. Então isso é muito mais importante e eu considero muito mais relevante do que ficar investindo energia e tempo em edição, em efeitos especiais. Então, para mim, isso não vejo necessário. E hoje, nesse 20º dia de desafio, o que eu percebo é que eu consegui melhorar, não só naqueles aspectos que eu tinha compartilhado no vídeo, mas em coisas que eu estava meio que travado, eu percebi que eu já comecei a destravar e evoluir nesse sentido. Então, por exemplo, falar em público,
Era uma coisa, uma coisa que eu tinha uma certa dificuldade. E não só no fato de falar, mas eu me questionava o quanto que isso seria importante, de fato, eu quebrar essa barreira, né? Eu achava que isso era irrelevante. Eu falar ou não falar em público, para mim não ia fazer diferença nenhuma. E só que depois, eu estudando, eu vendo alguns exemplos, eu percebi o quanto que isso é importante, porque acaba desenvolvendo mais. Ah, mas Jorge, o teu desafio é para o livro, não é? O meu desafio é para eu poder reconstruir a minha vida. Eu quero me tornar, daqui a 180 dias, um Jorge diferente do que você está vendo hoje aqui nesse vídeo. Tá? E para isso acontecer, eu dividi em várias áreas que eu percebi que eu preciso evoluir. Tanto a minha vida pessoal, a minha vida profissional e espiritual, principalmente, e também financeira. Então, se eu quero me tornar uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, eu preciso melhorar em várias áreas, até mesmo na maneira de falar. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo anterior, que eu fiz o vídeo, eu repeti um erro de português, fiz um outro vídeo posterior, novamente repetindo o mesmo erro de português. E aí eu lendo, e eu fui pesquisar, eu percebi que eu estava falando errado, aquela palavra ela estava errada. E aí, automaticamente, no próximo vídeo eu corrigi e hoje eu já não falo mais aquela palavra errada. Pode parecer uma coisa pequena, mas quando você vê que você conseguiu ter clareza numa pequena coisa, corrigiu e seguiu em frente, você vai ver que outras coisas que você tem para melhorar, você vai conseguir fazer a mesma coisa. Então, para mim, isso está funcionando muito dessa forma e tem me ajudado bastante. E interessante que o impacto disso profissionalmente está sendo muito bom também. Até no meu posicionamento. Ih, agora parabéns agora. Até no meu posicionamento, eu vou parar aqui por causa do parabéns. Bom, voltando ao vídeo, porque teve um parabéns aqui na cafeteria e ficaria impossível continuar o vídeo com um bate-palma que está bem perto da minha mesa. Então, o que eu estava falando? Eu preciso trabalhar várias áreas da minha vida para que eu consiga me tornar a pessoa que eu quero. Então não tem como hoje simplesmente eu querer trabalhar uma mudança somente, porque tudo bem, vou conseguir um resultado? Vou. Só que isso vai ter necessidade de eu trabalhar outras áreas também. Então não tem como eu ficar só focado em uma coisa. Mas Jorge, eu não tenho como fazer várias coisas que eu posso me dispersar. Ok, beleza. É lógico que cada um vai ver o que é melhor para si. Então, quando eu desenho o meu desafio, eu fiz questão de dividir em 4 áreas da minha vida que eu vejo que eu preciso evoluir, que eu preciso mudar, que eu preciso quebrar crenças. Então, para mim, faz muita diferença eu trabalhar essas áreas da minha vida. E aí eu tenho percebido que eu tenho valorizado pequenas mudanças. E essas pequenas mudanças, de fato, têm me posicionado de uma maneira diferente. Isso tem sido muito positivo. Eu estava até semana, eu comprei uma blusa comum, mas a combinação que eu fiz, eu vesti ela, combinei ela com uma calça, e eu fui sair para trabalhar, cara, eu recebi 3 elogios. 3 elogios, pode parecer besteira, mas assim, 3 elogios. E isso me fez o quê? Pô, caramba, só eu mudar essa combinação, já um novo posicionamento, já chamou a atenção de algumas pessoas. E isso acaba acontecendo em outras áreas da vida também. Então, o fato de eu estar preocupado em falar melhor, isso vai também impactar nas pessoas. As pessoas vão perceber, nossa, ele fala bem, ele está falando melhor, ele está, de fato, buscando melhorar. E esse é o intuito. O resultado final é importante? Lógico. Vai fazer toda a diferença? Vai fazer toda a diferença. Mas a jornada a ser seguida, ela também necessita ser muito, muito valorizada. Então, cada coisa que eu coloquei ali, que eu quero melhorar, eu estou procurando cumprir. Outra coisa que eu quero compartilhar. Iniciei o meu jejum intermitente. Então, era uma coisa que estava me incomodando, porque já ia fazer praticamente um mês e eu não tinha iniciado. Eu já tenho 2 dias que eu já iniciei o jejum intermitente. Então, por que eu estou trazendo isso?
para eu poder compartilhar o quanto que eu tenho trabalhado em várias áreas da minha vida. Em várias áreas eu tenho me preocupado, de fato, em observar, em ter um olhar clínico para que eu possa evoluir. E isso vai fazer toda a diferença porque vai me aproximar dos meus objetivos. E eu fiz um vídeo onde eu falei também sobre ambiente, sobre conexões. E isso, cara, faz muita diferença. Eu comecei a frequentar, já frequentava já há algum tempo, mas assim, café, restaurantes melhores, e o quanto que isso eu tenho percebido o reflexo, melhorando coisas em mim. E é muito engraçado que isso acaba refletindo também no financeiro. Por quê? Você acaba não tendo aquele pensamento de escassez, acaba não colocando o dinheiro como prioridade. E eu tenho percebido muito isso. Quanto mais eu colocava o dinheiro em prioridade, mais escasso ele ficava. E quando eu comecei a inverter a posição aonde eu valorizo a experiência, eu valorizo o momento e eu minimizo a importância do dinheiro, é lógico que não é chegar no restaurante aonde eu vou pagar uma conta de R$ 1.000 e não vou ficar preocupado, não vou ficar pensando nisso. Eu não estou falando sobre isso. Mas o fato de eu não colocar o dinheiro em primeiro lugar, e sim valorizar a experiência, aquele momento que eu estou ali saboreando uma refeição, curtindo um ambiente diferente, um ambiente um pouco mais luxuoso, eu elimino esse pensamento de escassez e é muito, muito interessante o quanto que o dinheiro ele aparece. O dinheiro está lá para você poder usar. E eu tenho percebido isso, até anotei no meu diário, o quanto que isso tem sido engraçado. E de fato, agora eu valorizo, quando eu vi aqueles vídeos que as pessoas falavam, porque para você poder enriquecer não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. É verdade. A mentalidade, ela é poderosa nesse sentido e você precisa muito trabalhar a mentalidade. Porque se você continuar com a mentalidade de escassez, você não consegue avançar na área financeira. Lembra que eu falei que precisa mudar o lifestyle? Se você quer, de fato, um resultado diferente, precisa mudar o estilo de vida, e isso é muito verdade. Quando eu falo estilo de vida, eu não falo só roupa, maneira de você se alimentar, fazer exercício físico. Eu estou falando de lugares, frequentar ambientes, e isso é muito, muito impactante. Então faz esse teste você aí, e depois você comenta, para você poder, de fato, sentir o quanto que você vê uma frequência, uma energia diferente. Isso é muito bacana. Então, esse 180 dias de desafio que eu coloquei, eu tenho, de fato, me entregado, me envolvido 100%. Porque não adianta eu não me envolver, porque pode acontecer de chegar lá na frente, é lógico que aqui é vida real, eu trabalho, eu sou pai, eu tenho as minhas atividades, minhas obrigações, nem sempre eu estou bem, eu tenho as minhas preocupações, meus anseios, mas eu tenho certeza que com essa dedicação que eu estou tendo, daqui a 180 dias eu vou ter me tornado um Jorge muito melhor do que hoje. De repente, eu não alcance tudo que eu coloquei ali na minha lista, ali no meu checklist. Não importa, mas eu tenho certeza, as mudanças que eu vou conquistar vai me deixar mais próximo do meu objetivo. E nada me impede, não existe certo ou errado, de eu repetir novamente. Na verdade, eu vou querer repetir novamente o desafio, porque eu estou gostando muito e tem tido um impacto muito positivo na minha vida. Até em relação a como eu tenho lidado com questões pessoais, isso tem sido muito, muito positivo. Então, tá aí esse primeiro vídeo gravado no ambiente externo, numa cafeteria. Eu acredito que eu me saí bem. Em momento nenhum eu olhei para o ambiente para saber se as pessoas estavam olhando, eu gravando aqui com o celular em cima da mesa. De fato, o meu foco ficou em me concentrar no vídeo, em compartilhar o que está aqui na minha mente, no meu coração, e transmitir isso da melhor maneira possível, para que você se sinta impactado e também se sinta encorajado, quem sabe, a fazer o seu próprio desafio, ou até mesmo seguir meu canal e comentar esse vídeo, encaminhar esse vídeo, porque esse vídeo é sobre vitórias, pequenas vitórias. Esse vídeo hoje é sobre pequenas vitórias.
é você buscar essas pequenas vitórias diárias e, se você conseguir, você comemorar. Isso vai ser muito valioso, porque no final você vai ver o quanto que você evoluiu. E é isso que eu estou fazendo. E para mim foi um desafio grande fazer esse vídeo. Está sendo um desafio. Eu tenho certeza que eu vou fazer outros vídeos em lugares externos muito, muito melhor do que esse vídeo que eu fiz agora. Então é sobre isso. Te convido você a assistir o próximo vídeo aqui no canal. Já segue o canal, estou vendo os views aumentando, mas eu não estou vendo as pessoas seguindo o canal, se inscrevendo. Se inscreve, comenta, curte o vídeo, encaminhe também, porque isso é muito valioso. Tem muita gente que encaminha meme, encaminha besteira. Cara, você encaminhar um vídeo, um conteúdo transformador, cara, isso é muito valioso, é muito legal. Então é sobre isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.